Olá, vamos dar prosseguimento hoje à nossa série de histórias de sucesso do mercado imobiliário. Nós começamos essa série lá em 2021, ainda sofrendo os reflexos da pandemia. Nós fizemos um primeiro volume. Primeiro nós fizemos a primeira temporada dessa série, depois nós fizemos o primeiro volume, né, de um livro com a história de sucesso do mercado imobiliário. Esta é a segunda temporada. Ainda bem que nós temos grandes e bons empreendedores no mercado imobiliário, que dá para a gente fazer uma segunda, terceira temporada, né? Se depender da gente, essa temporada aqui não vai terminar nunca. Temos o prazer de receber aqui hoje o Dr. Luiz Roberto de Carvalho, que é fundador da Urbis, uma das empresas imobiliárias de maior expressão em Goiás e que está aí nesse tempo todo. Dr. Luiz Roberto, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar. E eu queria já fazer uma primeira pergunta para o senhor, que é o seguinte: quando foi que o senhor começou nesse mercado imobiliário? Quando foi que o senhor viu que o mercado imobiliário parece que o negócio ali é bom? Como é que foi isso? Eu não iniciei no mercado imobiliário, eu iniciei no mercado de capitais. E transferi para o mercado imobiliário. O mercado imobiliário é melhor que o mercado de capitais? Não é questão, foi questão de época, né? Na minha época. Foi quando? Nós tivemos aquele problema da Petrobras, que quebrou todo mundo, tá? E aí o mercado de capitais ficou desacreditado por uns tempos. Nesse intervalo, eu fui para a Incol Engenharia, certo? Eu sou o primeiro corretor da Incol, entende? Lançamos aqui diversos empreendimentos e eu tomei gosto pelo mercado imobiliário. Só que eu lapidei o mercado imobiliário para mim, na minha concepção, na minha maneira de ser, na minha ética, na minha visão, tá? Deixei em Incol em Depois de quanto tempo? 5 anos. Deixei em Incol e montei a O Urbis. senhor estava falando o ano, eu interrompi, em 70? Eu iniciei na Incol em 70, certo? E deixou 75. 75. E aí deixou o mercado, porque certamente o senhor viu uma outra coisa melhor do que a Eu Incol. não vi, porque o que acontecia é o seguinte: naquela época só tínhamos duas construtoras e ao mesmo tempo imobiliárias em Goiânia, que era a Provale e a Incol. As outras construtoras eram mais empreiteiras do governo, em obras de arte, certo? E essas empreiteiras nós visitamos e ela nos deu uma credibilidade e começou a lançar conosco. Tiveram um sucesso muito grande mesmo, tá? E aí iniciou o mercado imobiliário. O senhor saiu e montou a Urbis. Montei a Urbis. Urbis significa o quê? Por que Urbis? Urbis é metrópole, é a palavra em latim. Muito bem. E aí, qual que foi o mercado que o senhor pegou ali na metade dos anos 70? O que o senhor viu ali? Como que era esse mercado? O mercado nosso era muito amador, muito mesmo, entende? E foi muito difícil a gente profissionalizar esse mercado. Não foi fácil. Nós temos aqui alguns colegas, no caso aí, vamos supor, o Paulinho da Tropical, que foi uma pessoa que deu abertura. Que naquela época vendia telefone, né? Telefone, e muito telefone. Certo? Mas acontece o seguinte: eu iniciei no mercado de capitais e eu com o telefone, né? Mas tivemos um sucesso muito grande na parte imobiliária. E qual que foi o seu primeiro empreendimento, o primeiro negócio que o senhor fez na Urbis, que você falou: opa, esse aqui deu certo, parece que o negócio aqui é bom? Olha, eu não me recordo o nome, mas o primeiro empreendimento que nós lançamos, nós vendemos ele em 30 minutos e foi aqui na Rua 90. A construtora era a Prunus Engenharia. Tá? Esse negócio foi muito bom. Deu um incentivo muito grande para nós, certo? No sentido de continuidade, certo? Vamos lembrar que era uma época, vendi em 30 minutos, né? Era uma época sem internet, né? Era uma época em que a comunicação era feita basicamente, o contato com as pessoas era feito mais próximo, era feito por telefone. Quando a outra pessoa tinha uma linha telefônica também, o
o que não era fácil, e nos meios tradicionais de comunicação. Porque se a gente estiver falando aí do final dos anos 70, o que a gente tinha? Dois jornais diários, que era o Popular e a Folha de Goiás, né? Rádio, televisão, que era caríssimo, ninguém conseguia anunciar em televisão, apenas os grandes, realmente só os grandes mesmo. Como é que era chegar nas pessoas desse tempo? Não, nós tínhamos dois veículos importantes comunicativos, que era o Popular e o Diário da Manhã. O Diário da Manhã. Então já estão falando dos anos 80. Certo. Pois é, mas aí acontece o seguinte, o Diário da Manhã, o nome dele era 5 de março. Antes do Diário da Manhã era 5 voltando aos anos 70. Exatamente. Entende? Então, e uma época os dois circularam juntos, chegaram a circular junto. O 5 de março era um semanário, né? E o Diário, o Popular... Diário também. Acontece o seguinte, que a URBS, ela, como entrou na parte de promoção de vendas, de lançamento de prédios, teve uma época que nós tínhamos 54 páginas abertas no Popular. Aberta. A página todinha era da URBS, de lançamento. Nós tivemos 78 construtoras vinculadas à URBS. Só que eram em outras épocas, né? Naquela época, não se vendia como vende hoje, entende? A construtora que é responsável pela mídia, a construtora que é responsável pelo todo tipo de propaganda, a construtora que assume, né? Naquela época, a URBS que assumia. Entende? Então, outro tipo de negócio. Tivemos sucesso, por quê? Porque não tinha isso aqui em Goiânia. Para o pessoal entender, assim, o que está falando aqui é o seguinte: a construtora construía e falava assim, você quer vender? Vende, agora é tudo com você. Só fazia o prédio e acabou, não é igual hoje. E pronto, acabou. A URBS que se virasse para vender o que tinha de vender. Existiu uma cobrança muito grande, né? Eu acho que foi daí que a coisa foi restringindo. Porque acontece o seguinte, vamos supor, a gente determinava uma verba para promoção e propaganda, tá? E como não vendia, às vezes, encalhava um prédio, né? A consultora ficava ensinando assim, tem que fazer propaganda. E aquele prédio acabava dando prejuízo para a empresa, certo? Mas são outras épocas. Bom, a URBS é uma sobrevivente dos planos econômicos dos anos 80, né? Os anos 80, assim, para falar uma linguagem popular, os anos 80 não foram bolinho. Né? Então foi uma fase de muita mudança, de muita estabilidade. Né? A gente teve aí hiperinflação, né? A gente teve aí uma tentativa de estabilizar a moeda, que foi o Plano Cruzado, que não deu certo. Como que a URBS sobreviveu nesse cenário de selva que foi os anos 80? Não foi fácil, não. Esses golpes econômicos que a gente fala do Cruzeiro, do Cruzado Novo, do Real, certo? A crise da Petrobras, uma série de coisas. Isso aí nós tivemos que jubilar, todos eles, no bom sentido, uma honestidade a toda a prova, a ética a toda a prova, certo? Claro que você não agrada a gregos e troianos, isso aí é bobagem. Mas acontece que nós fizemos o possível para sobreviver junto com o mercado imobiliário. Tá? Não foi fácil, a costura foi violenta, entendeu? Agora, muitos tiveram sorte, né? Certo? Vamos supor, já pegaram esse desdobramento prontinho. Então, quem pegou o mercado ali nos anos 90, depois do Plano Real, com o governo Fernando Henrique, já viveu, assim, comparado vamos dizer, a URBS dos anos 80, né, já pegou um cenário assim, paradisíaco, né? Praia, mar, assim, em comparação com tudo que tinha que acontecer. Como é que era essa época? Tinha muita inadimplência, porque o dinheiro não valia nada, e depois não se tinha mais... Tem uma época que tinha um RV, né? Não era real, não era cruzeiro, não era dólar, o real não existia ainda, era o RV. Né? Como é que era a inadimplência? Nós chegamos a uma época que nós dolarizamos todo o mercado imobiliário. Então, vinha em dólar. Quanto é que esse apartamento? É 500 mil dólares, é 200 mil dólares. Você vê até onde nós chegamos. Entendeu? Agora, os golpes econômicos que nós tivemos com o Cruzado,
depois do Cruzado. Plano Cruzado Bresser, Verão 1, tudo, Verão tudo, 2, tudo. aí Plano Collor. Um dia nós estávamos fazendo começando uma turma, a gente estava discutindo, nós sobrevivemos a 9 golpes econômicos. Não foi fácil. Você estava rico, você estava pobre. Você pagava aluguel, você não pagava aluguel. É difícil, foi difícil. Mas hoje não, hoje o mercado imobiliário mudou por completo. O mercado imobiliário está aí, são bons profissionais que nós temos na praça, certo? Estão enxergando de uma forma totalmente diferente, certo? E eu acho que eu sinto não ter pegado essa época. 1990, março de 1990. Plano Collor, todo mundo que tinha um dinheiro passou a ter 50 dinheiro da época, que eu nem sei mais o que era no banco. Só para você ter Qual que é a sua lembrança desse período feliz? Esse foi, muito feliz. Só para você ter uma noção, eu não sei como que eu vou dizer para você o dinheiro. Não sei se é 300 mil, se é 300 mil cruzados, não sei, certo? Eu só sei que esse dinheiro estava na URGS para pagar os inquilinos. Você pensa bem, se amanhece o dia com 50 conto na conta. E aí? E aí? Como é que eu faço? E aí? Aí acontece E nem podia vender nada, né? Todo mundo só tinha 50. Entramos em contato 50 com todos os clientes, se possível pessoalmente, explicando. 99,99% entenderam. Então acontece o seguinte, gente sobrevivia assim. Agora o mês que vem, você ia chegar para mim e falar assim, Roberto, não posso pagar porque eu não tenho dinheiro. No outro mês, o Roberto não entrou dinheiro ainda. E foi 3, 6 meses nessa luta, nessa briga, até chegar a um quitar tudo. Não foi fácil. Doutor Luiz Roberto, e o que o senhor já estava falando sobre o mercado hoje? Qual que é a comparação? O senhor está falando que o mercado lá atrás era muito amador, né? E o senhor começou como corretor, né, de imóveis, vendedor, né? O que mudou na venda? O que mudou na corretagem? Qual era a habilidade que tinha lá que não precisa ter hoje? Qual era aquela habilidade que teve que se manter? Então, vou te fazer uma comparação. Naquela época, nós tínhamos o Volks. Todo mundo tinha seu Volks. Fafá de Belém, essas coisas. Hoje não tem Volks. Hoje nós temos Bosch, etc. Então, esse tipo é a comparação com o mercado imobiliário. Aquele mercado anterior, ele era um mercado pobre, sem iniciativa, certo? O que valia ali era a palavra das pessoas. Era um mercado de cozinha grande, certo? Eu vou te dizer por que cozinha grande, porque a maioria dos caras fala assim, não, o quarto pode ser pequenininho, a cozinha tem que ser grande, que lá que eu tomo um café, lá que eu bato um papo com o pessoal, entende? Era um mercado de cozinha grande, entende? Então, acontece o seguinte, não tem como fazer uma comparação para você do mercado. O mercado lá era amador. Hoje nós temos um mercado profissional, certo? Hoje nós temos totalmente diferente, um conhecimento, tudo diferente, tudo. Lá não tinha nada. Falei com a sua colega ali, que quando eu ingressei na Encol, um dia eu estava sentado lá, tinha um engenheiro, acho que é arquiteto, sei lá, e discutindo o pé direito do apartamento, do Edith, ali na 23. E eu cá com meus botões, o que será pé direito? Não tinha internet para me consultar. Eu fiquei com vergonha de perguntar o que era pé direito. Eu não sei o que eu fiz lá, um mês depois, que eu vinha saber o que era pé direito. Você vê. Então não tinha nada, recurso nenhum. Estava ali para vender como se vende um pão, como se vende um leite, como se vende uma mortandela, etc. Certo? Não tinha. Eu tinha um entusiasmo, que era o principal carro-chefe nosso, né? Certo? De vender aquele apartamento, vista bonita, isso, aquilo outro, certo? Mas não tinha mais nada. Isso aí ficava por conta da necessidade do cliente. Como que o senhor viu o senhor é testemunha ocular do grande crescimento de Goiânia?
Como que o senhor viu esse crescimento de Goiânia em termos de habitação? O lado bom e se tiver também um lado ruim? Olha, Goiânia é uma coisa assim, é fácil explicar Goiânia. Que de primeiro o pessoal tinha uma barreira muito grande em morar em Aparecida. Ah, não, lançaram aquele condomínio, mas é Aparecida, aquilo não vai. Eu não mesmo compro aquilo, não. Muito bonito, coisa e tal, mas eu não compro porque é em Aparecida. Vieram por leste. Entendeu? E Goiânia, como é uma capital centralizada hoje, nós temos um crescimento muito grande em Goiânia. Muito grande mesmo, certo? Goiânia hoje, vamos supor, Goiânia e Grande Goiânia hoje, nós temos 3 milhões de habitantes. Que é Nápoles, é Goiás Velha, é Itaúsu, Itaberaí, Trindade, Aparecida, Senador Canedo. Você pode contar com 3 milhões de habitantes. Tem uma pesquisa em São Paulo, na Fiesp, acredito que é na Fiesp mesmo, não tenho certeza, não, que Goiânia, em 20 anos, vai ter, entre Hidrolândia e Brasília, 86 mil pequenas indústrias. Porque esse pessoal está migrando tudo para cá. Porque aqui é um centro de distribuição muito mais fácil, custo muito mais barato. Entende? Então, hoje você pode ver, eu até brinco, quando trabalhava na Encol, ia assistir futebol no Estádio Olímpico, tinha 16 mil pessoas. Eu conheci o porteiro, conheci o vendedor de Pipoca? o pessoal todo, né? Hoje eu vou no Serra Dourada, tem 40 mil pessoas, não conheço ninguém. Não conheço ninguém. Mas você continua torcendo para o mesmo time. O mesmo Goiás. Então tá certo. pelo menos não mudou. E aí, como que o senhor desenvolveu na empresa, tudo, e aí a Urbis conseguiu fazer aí conseguiu vencer a barreira do tempo, né? Como foi que o senhor conseguiu vencer essa barreira do tempo e qual que é a receita? Olha, eu acho que em primeiro lugar chama-se ética. Em segundo lugar chama persistência. Terceiro lugar é você acreditar em si mesmo. Entende? Porque se fosse por voz de terceiro, eu teria lá deixado o mercado imobiliário há muito tempo. Nós tivemos uma situação difícil na URB, mas muito difícil mesmo. E teve dois consultores que foram lá na URB conversar comigo, no sentido de eu pedir uma concordata. Falei, não, aí não. Vocês não estão falando isso para mim. Vocês vão falar para gente que gosta de fazer essas coisas. Mas para mim, não. Entende? Então, essa ética que me acompanha, certo? Ela é a URBS hoje. Porque a URBS também eu não aceito. Tem que ser assim, tem que ser assado, acabou. Hoje nós estamos dando na URBS uma oportunidade para diversos futuros empresários. Montamos aí, acho que nós temos 10 URBS hoje, aqui dentro de Goiânia. E essas URBS é comandado cada URBS é comandado por um diretor nosso. Aquele pessoal que se destacou, certo? Mas isso aí é justamente para eles começarem a aprender e montar o negócio deles amanhã. Porque para mim não é interessante o corretor ficar o resto da vida comigo, não, de forma alguma. Certo? Ele tem que pegar uma responsabilidade. Porque uma coisa é você sentar de trás da mesa e outra coisa é você sentar na frente. Você que sentou aqui na frente da mesa, você dá ordem, fala. Assenta atrás, vamos ver como é que você sai. Entende? Então, a intenção da UBA, a política da UBA é formar esse pessoal. Eu acho que é interessante. E esse formato da URBS é inovador, né? Porque a URBS, ela, vamos dizer assim, ela se reproduziu, né? São várias URBS. Como que surgiu essa ideia? Olha, não foi nem minha, não. Acho que hoje faz parte da URBS 4 diretores, certo?
esses diretores se reuniram e montaram isso. E aí não tá a intenção da URBS não é só Goiânia, não. Ela está partindo para o sul, principalmente para o sul, para montar isso, certo? Eu não sei como está o andamento, mas eu acredito que eles vão ter sucesso muito grande, né? Porque o pessoal está vindo em Goiânia buscar orientação sobre isso, sabe? E hoje como o senhor falou, quando a gente parte desse mercado que era amador para um mercado mais profissional, esse mercado se fragmenta em diversos outros setores, né? E a URBS atende muito isso. Eu vejo aí mais no âmbito do Secov, para falar assim, eu vejo, por exemplo, muito a URBS no alto padrão, como eu vejo a URBS também em diversos outros segmentos, tudo. A ideia é atender diversos segmentos do mercado? Do mercado imobiliário, né? Nós temos hoje incorporadora, nós temos hoje uma empresa que só faz condomínios fechados. Normal, não é condomínio de luxo, não, certo? Nós temos aí a Urbaniza também, que é só loteamento, certo? Então, você tem que diversificar mais dentro do mercado imobiliário, certo? Não é estar em outro começar a vender barco, não é isso. Comprar ilha. Não, né? Só se for para lotear, né? Não. Se for para lotear, pode. Eu não saio dessa periferia nossa, não, sabe? Certo. Ô, doutor Luiz Roberto, e o corretor, né? O senhor foi corretor a vida inteira, é corretor a vida inteira. O corretor é um vendedor. Certo. Quando o senhor começou, tinha que ter umas habilidades. Qual que é a habilidade que o corretor tem que ter hoje, em 2023, com toda essa tecnologia que a gente tem à disposição? Mais autêntico possível, certo? Porque existe o comerciante, existe o negociante. O corretor tem que ser muito negociante. Ele não pode ser comércio. Comércio para ele não serve. Serve o negócio. Não é aquele, o senhor está falando que não é aquela pessoa que chega assim, quanto que é esse produto? 10? Não, certo, não tem nada disso. Primeiro ele vai vender o produto para depois ele dar o preço do produto. O comerciante dá o preço primeiro para depois vender o produto. Entende? Então acontece o seguinte, e hoje, com essa tecnologia que existe hoje, o conhecimento dos corretores são muito bons. Certo? Eles têm toda uma ferramenta num celular, entende? Então acontece o seguinte, só não dá certo quem não quer. Com as outras pessoas que também empreendedores bem-sucedidos como o senhor, todo mundo nos falou que o corretor tem que ter muito conhecimento, né, hoje. Que é aquele conhecimento do pé direito que o senhor não tinha lá atrás, porque não tinha. É assim mesmo, o corretor tem que ter conhecimento. Tem que ter um conhecimento de engenharia, tem que ter um conhecimento de arquitetura, tem que ter um conhecimento de urbanismo. Ele tem que saber o que está vendendo, o que pode vender. Você está me entendendo? Não é vender a vista de um apartamento, não é vender o hall de um apartamento, não é vender um salão de festa, uma piscina, de forma alguma. Ele tem que ter o conhecimento técnico. Aí ele passa a ser um grande corretor. E ele tem que entender de gente também? Hein? Não, essa psicologia é de cada um, né? Eu acho o seguinte, que hoje nós temos, eu falo o seguinte, nós temos dentro do mercado um consumidor que é vaidoso, um consumidor que é pão duro, um consumidor que é realista, entende? Então ele tem que saber descobrir que tipo de consumidor ele está com ele na mão. Entende? Aí ele entra, tranquilo. Se o senhor fosse começar um negócio hoje, na sua área, que negócio que o senhor começaria? Para onde que o senhor acha que devia ir? Que negócio que o senhor montaria? A imobiliária. Mas para atuar de que maneira? Não sei, essa pergunta sua, você está dizendo o seguinte, como que eu atuaria ou como eu montaria uma imobiliária? Como o senhor montaria? Porque o senhor quando montou a imobiliária, eu tô querendo fazer uma comparação daquele mundo lá de trás com o mundo que a gente tem hoje. Quando o senhor vai montar a imobiliária hoje, quais são as habilidades que tem que ter, o que a pessoa tem que saber? Olha, não, ela tem que ter um conhecimento bom, isso que eu falei para você, tá? E hoje o mercado é diferente.
que naquela época a consultora me dava exclusividade. Então o prédio era meu, o meu corretor vendia o produto meu, ok? Hoje não. Hoje não interessa para nós a exclusividade, porque eu vendo para todas as consultoras, você está me entendendo? Aí que está o profissionalismo do corretor. Porque o corretor, você chega lá na UBA e fala assim, qual o prédio que você tem com exclusividade? Nenhum. Qual o prédio que você tem para vender em Goiânia? Todos. Isso é bom para o consumidor, né? São consumidores. Consumidor final. Todas as opções. Entendeu? Nós temos aqui grandes consultoras em Goiânia, grandes imobiliários em Goiânia, tá? Tudo dentro dessa linha, certo? Agora, como última pergunta, o que o senhor diria, com toda a experiência que o senhor tem, para uma pessoa que está começando hoje no mercado imobiliário? Acredita. Só isso. Só basta acreditar. Aí os predicados vêm depois, que é persistência, que é ética, que é moral, certo? Mas se ela acreditar no mercado imobiliário, vai embora. Nós temos aí grandes colegas, certo? Todos assim, acreditando, vendo que é uma realidade do mercado imobiliário, não é uma fantasia. Entende? Então, é se acreditar e ter muita ética. Certo? Pronto. Doutor Luiz Roberto, muito obrigado pela sua entrevista. Parabéns pela trajetória aí no mercado imobiliário. E, com certeza, eu sempre falo que essas entrevistas de história de sucesso do mercado imobiliário não é só o sucesso da pessoa. É também para quem está vendo lá, para quem está assistindo, para que possa se inspirar nesses bons exemplos, né? E que possa também, às vezes, começar um negócio, mudar o seu negócio, o seu modelo de negócio, né? Baseado nessas experiências de sucesso. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês. Estamos lá na UBS à disposição de vocês. Animado, né? Animado. Quantos anos? 70? Vamos fazer... 54 anos de mercado. 54 anos de mercado. Gente do céu, é tempo demais. Quer dizer... Não, mas você está querendo me pôr velho demais. Não, estou velho, eu estou fazendo a comparação comigo aqui. Se eu tenho 59, né? Então, quer dizer, quando eu tinha 5 anos... 5 anos eu comecei. Não, é muito tempo. É muito tempo, mas é muita experiência, por isso que é muito bom conversar com o senhor. Muito obrigado. Da gente, tá? Obrigado a vocês. Muito obrigado. Obrigado para vocês, obrigado aí a todo mundo que assistiu e principalmente obrigado ao nosso entrevistado.